Hoje gostaríamos de saudar todos os amigos da Associação Espírita Casa de Tiradentes, dizer que é uma alegria e uma felicidade mais uma vez estarmos juntos nessa semana de Tiradentes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre confiança em tempos de aflição. Estamos vivendo tempos complicados, né? Tempos difíceis, tempos verdadeiramente de aflição. A pandemia que se instalou, não só localmente, né? É uma pandemia, uma coisa a nível mundial, né? Afetou a todos nós. Alguns têm sofrido mais intensamente os seus efeitos, mas não há pessoa na face da Terra que não esteja sentindo, que não esteja percebendo, que não se sinta algumas vezes angustiada, que não tenha notícias, contato de alguém vitimado pela doença, seja próximo, seja distante. Há aqueles que têm se sentido muito afetados emocionalmente, espiritualmente. E aí a gente se pergunta como manter a confiança diante desses tempos de aflição, tão aflitivos, tão angustiantes, né? Em que nós parece que somos testados de várias formas e em vários momentos. A humanidade até hoje fez tantos progressos do ponto de vista material. Nós temos um conforto que há tempos atrás era algo praticamente impossível da gente imaginar. E mesmo assim, com tudo isso, nós ainda andamos lutando, né? Abraços com as nossas dificuldades íntimas. Nós vivemos ainda em épocas de muito egocentrismo, né? De sociedades muito egoístas que refletem exatamente aquilo que nós ainda trazemos dentro do nosso coração, né? E os espíritos nos dizem que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, né? E eles estão muito ligados também com a nossa imaturidade espiritual, com o reflexo da nossa criança espiritual, né? Que ainda quer as coisas tudo do seu jeito, para si mesmo ou para o seu grupo. E isso ainda faz parte de nós, do mundo que a gente está vivendo. E a Terra, né, fazendo parte da categoria ainda de mundos de provas e expiações, reflete exatamente isso. Mas nós estamos passando por momentos de transição, momentos em que nós estamos sendo convidados a refletir, a mudar. E o vírus, que tanto nos assusta, que tanto nos indigna às vezes, né? E às vezes a gente tem ouvido as pessoas dizendo: quando é que isso vai acabar, né? Eu quero que isso passe, queria que isso nunca tivesse acontecido. Ele tem um propósito, né? E como sugestão, vale a pena quem tiver a oportunidade, ler o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, pela psicografia do Divaldo Franco, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele traz acalento ao nosso coração, né? Traz grandes esclarecimentos e nos mostra também como a gente manter essa confiança. Claro que a gente já tinha elementos, né? Quem conhece a doutrina espírita, quem está aqui porque já tem algum conhecimento, sabe que nós somos espíritos imortais. Que por mais que o nosso corpo físico morra, nós continuamos existindo. Mas isso não muda o fato de que nós amamos, sofremos, sentimos falta. A gente sabe que os nossos queridos, nossos amados, eles vão se transferir para a nossa casa verdadeira, que é a nossa pátria espiritual, estão se transferindo. Mas a gente sente falta. A gente queria que nada nunca acontecesse, né? É natural do nosso desejo humano. E nessas horas a gente tem uma desconexão com a nossa verdadeira essência e uma desconexão com a divindade. Se Deus, que os Espíritos nos dizem, que é infinitamente justo e bom, esse é um dos atributos da divindade, né? Permite
que essas coisas estejam acontecendo, algum motivo justo há de ter, ainda que nós não consigamos agora, de imediato, identificar. Nós não entendemos isso, realmente não. Mas a gente precisa começar a desenvolver em nós essa confiança de que há um propósito maior e nos entregarmos a essas forças que são muito maiores que nós e que regem todos os acontecimentos na Terra, no campo físico e no campo espiritual, né? A gente tem percebido que ao longo do tempo a gente tem cultivado o materialismo, né? Crenças voltadas exclusivamente para a vida do corpo. A gente não percebe, não estimula reflexões maiores em torno da nossa imortalidade. E essa desconexão com a nossa essência imortal também faz com que a gente vacile mais diante das dificuldades, que a gente duvide mais, que a gente se desespere mais. Não tem como não sofrer. As pessoas que são empáticas percebem essa carga de pensamentos difíceis que estão sendo jogados na atmosfera, de pensamentos desesperados, de dor, de tristeza, de luto, de angústia, de dúvida. A gente recebe isso, né? Os pensamentos dos encarnados, eles criam uma espécie de névoa, né? André Luiz falava disso, né? Quando ele, em Nosso Lar, ele olhava, eu acredito que era Nosso Lar, ele olhava e perguntou uma vez, né, para um seu instrutor, o que é aquela névoa, né? Aquela coisa que tem ali na Terra. E agora, olhando o livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala numa densa névoa, né? Que tá aqui, uma cortina de sombras aqui no nosso planeta, que é o reflexo dos nossos pensamentos, das nossas emissões mentais doentias. Olha que forte, o pensamento tem vida, cria imagens e a gente capta, a gente sente, a gente se envolve por ressonância também nesse sentimento, porque nós fazemos parte da humanidade. Nós também temos os nossos momentos de dor, de tristeza, de dúvida, de vacilação, e aí a gente entra em contato com todas essas emissões mentais. Imagina de tanta gente, né, sofrendo agora. A gente baqueia também, a gente sente mais, a gente se angustia. E como a gente consegue se proteger dessas emissões mentais sem perder a empatia, né? Entendendo que é um momento doloroso, vivenciando também os nossos momentos de dor e acolhendo essa dor nos nossos corações. A gente pode fazer isso desenvolvendo a nossa fé. E também, além de desenvolver a nossa fé, né? Como desenvolver? Começando a fazer essa conexão com o alto através de momentos de meditação. Joana de Ângeles nos orienta muito no sentido da meditação. Momentos de quietude interna, para ouvir o nosso coração, para ouvir o alto e silenciar um pouquinho a nossa mente, através da oração. E é uma oração que nos ligue com as nossas reais necessidades. Não pode ser uma oração desconectada da realidade. O que a gente faz nas nossas orações? Tira de mim essa dor. Isso está desconectado da realidade. A dor está aí, está acontecendo. Então o que a gente pode dizer? Me dá forças para enfrentar esse momento. Boas orientações, boas instruções, intuições. Permita que eu consiga acessar a bondade divina, que eu permita que eu consiga perceber do mais alto. Me ampara, me ajuda. Isso eu posso pedir. Porque nesse momento
é só o que eu posso, estou diante dessa realidade. E aí eu não me desconecto dela, sim, está acontecendo. O que a partir daqui eu posso fazer? E Kardec é preciso quando ele fala em fé, e lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a fé é humana e divina. A fé humana é a fé nas nossas potencialidades. Quem puder, pega o Evangelho e dá uma olhada nesse capítulo. A fé nas nossas possibilidades, nas nossas potências internas. Porque nós somos espíritos. Nós temos uma história, gente, de superação de muita coisa. A gente já vivenciou guerras, a gente já vivenciou epidemias, quem sabe outras pandemias. A gente já viveu fome, a gente já viveu aqui, a gente já viveu acolá, na África, na Europa, na Ásia, nesse nosso continente americano todo, né? E sabe-se lá onde mais. Nós trazemos milhares de experiências arquivadas no nosso espírito imortal e histórias de superação. Além disso, a gente vem de uma família aqui na Terra que também vivenciou experiências. Então, tudo isso pode nos dar a força para enfrentar, alinhados com a nossa história, que tudo bem, a gente não recorda, mas as potencialidades que a gente tinha para desenvolver estão lá. Então, no momento que eu me recolho, eu posso acessar minha força e desenvolver uma confiança nas minhas possibilidades, nos meus instintos e na minha inteligência. Vale a pena dar uma lidinha a respeito dos conteúdos de instinto e inteligência que tem tanto na Gênese quanto no Livro dos Espíritos, né? De certa forma, todo esse arcabouço instintivo que Deus nos proveu a nós e aos animais, né? E até mesmo as plantas que também seguem o seu instinto, de certa forma demonstram a ação providencial se manifestando através dessa previdência divina que coloca em nós o instinto de conservação e todos os outros, né, que surgem aí, que nos ajudam, se a gente ouvir, a se proteger, a fazer a nossa parte, né? Cuidar da nossa saúde física e mental é o que nos cabe nesse momento. Cuidar do corpo e cuidar do espírito, segundo Jesus. Prestar atenção nos sinais e perceber que neste momento, além de nós, né, todos estão sendo afetados e isso tem algum propósito que é o de nos fazer evoluir, né? Também lá no Livro dos Espíritos sugiro que deem uma olhadinha na parte dos flagelos destruidores. Por que Deus nos assola, né, com essas coisas de tempos em tempos? Para a gente evoluir, para a gente progredir. É isso que os Espíritos nos ensinam. Ah, mas dói! Dói. Dói porque nós ainda somos tão imperfeitos que nós nos apegamos demais ao sofrimento, que nós não temos ainda a noção de fazer deste mundo um mundo onde reine a solidariedade, que daí não era tão difícil, né? E agora nessa hora a gente percebe corações se ajudando. Então vamos olhar também para isso. Quanto de solidariedade tem sido despertado nesse momento? Porque a nossa cabeça tem condições de olhar, de fazer uma análise racional e dar uma olhada além daquilo que só a TV nos mostra. A TV mostra aquilo que nos interessa, porque nós ainda somos muito interessados nas piores notícias. E é real, está acontecendo, estão aí, existem essas notícias ruins. Mas existem inúmeras outras notícias que a gente não tem acesso, que é das pessoas se ajudando, das redes de solidariedade que estão sendo criadas, de imensas atitudes, né,
que nos encaminham e que nos trazem esperança no coração, nos encaminham para uma outra realidade. Quem sabe a gente pode estar tendo a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Então, nessa hora, despertar essa fé nas nossas possibilidades e a fé divina, de que há algo maior por trás disso tudo, de que Deus nos ampara e Ele ampara cada uma das suas criaturas. Então, neste momento, todos nós que estamos passando por dores, a gente se elevar um pouquinho o nosso pensamento ao alto, a gente vai perceber a grandiosidade da presença divina, de alguma maneira entre nós, nos dando o amparo, nos dando a luz, nos dando alguma orientação, através de uma pessoa, através de uma mensagem, através até mesmo das redes sociais. Então a gente consegue aquietar o nosso coração e se sentir amparado e amado. Todos os nossos amados que estão vivendo momentos de aflição agora, que estão desencarnando, estão sendo recebidos, orientados, encaminhados, porque é da lei que ninguém vai ficar sem aquilo que precisa vivenciar, sem o cuidado amoroso do Pai. Então a gente entrega os nossos amados e a gente se entrega nas mãos divinas. A gente vive um pouco mais aqui na Terra, cumprindo a nossa parte enquanto nos for permitido. E a gente cuida do nosso coração, cuida dos nossos pensamentos, cuida de nós e dos queridos que ainda estão por aqui, né? A gente percebe que ao mesmo tempo tem muitas pessoas que ainda estão completamente desconectadas disso, que ainda estão rebeldes, que ainda estão num processo de negação do que está acontecendo, que ainda estão num processo de culpabilização de terceiros ou de não assumir as suas responsabilidades e às vezes estão até mesmo forçando, forçando contaminações, né? Pessoas que por conta do seu comportamento irresponsável acabam levando o vírus para dentro das suas casas e contaminando seres queridos. Essas pessoas vão precisar arcar com as consequências das suas escolhas. A gente sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. E Jesus nos dizia, é preciso que venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem o escândalo venha. Então, se alguém, por acaso, for contaminado por conta do comportamento irresponsável de um ser querido, a gente pode confiar que o desenrolar dos acontecimentos, ainda que seja a morte do corpo físico, não é algo que seja injusto do ponto de vista do mais alto, porque nós somos espíritos. E se nós tivermos que desencarnar, nós vamos desencarnar e vamos continuar vivendo. Mas a gente sabe que a consciência de culpa que vai se instalar ali naquele que causou aquilo vai desestabilizar aquela pessoa. E essa pessoa também vai necessitar de amor, de um olhar de compreensão, de um olhar de não julgamento da nossa parte. Outro exemplo de Jesus: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. A gente não sabe quem somos nós para julgar. A gente sabe às vezes que não é falta de amor, é falta de saber se comportar, falta de saber se relacionar, falta de compreensão das leis básicas da vida e às vezes até mesmo desrespeito pela própria vida. Essa pessoa vai ter que arcar com as suas consequências e vai ter que conviver com isso. A gente não precisa agravar as coisas com o nosso julgamento. A gente deixa cada um com a sua história,
com seus compromissos, com seus comprometimentos. A gente ora, a gente entrega, a gente confia. A gente confia porque é essa confiança que vai nos trazer a serenidade para enfrentar aquilo que surgir, aquilo que for necessário, essa entrega. Nós não temos o controle de absolutamente nada, não é verdade? E aí, se a gente for lá de volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, quando é tratado a respeito do ponto de vista, né? E que também é colocado ali o que é a nossa existência diante do infinito das existências, né? Da nossa imortalidade. O que é essa vida diante de tudo mais? Então, às vezes, a gente só se aproxima realmente, ou a gente só muda a direção que a gente estava indo depois que a gente perde tudo. O que mais que a gente precisa perder? Será que precisa? E isso, até isso, é bondade divina que não nos desampara nesse momento. Porque a vida vai continuar sempre, sempre. Então cabe a nós fazermos a nossa parte, tentarmos elevar o nosso pensamento acima das questões da nossa terra apenas. É preciso que a gente valorize cada segundo da nossa encarnação, porque é uma oportunidade divina nós estarmos aqui neste momento e enfrentando, principalmente enfrentando esse momento de pandemia. A nossa alma ansiou por isso, para enfrentar esse momento com coragem. Então é preciso que a gente aproveite e valorize a oportunidade de estarmos encarnados, mas que também a gente saiba que nós somos mais do que o nosso corpo físico, que nós somos espíritos, que estamos temporariamente vivendo essas experiências, que nós vamos viver, vamos enfrentar o que for necessário para o nosso aprimoramento e que de todo esse dor, de todo esse sofrimento, algo bom no final vai surgir, ainda que demore. Porque a gente queria algo bom hoje, né? A gente queria que tudo melhorasse agora, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus e no tempo em que a humanidade estiver pronta. Nós estamos nos aprontando, nós estamos enfrentando um momento de provação coletiva e nesse momento que o nosso coração possa estar sereno, que a gente possa acolher o que se apresentar dentro do nosso coração, com a certeza de que isso tudo tem um propósito maior, de que nenhum de nós está desamparado e que cada um vai fazer o aprendizado que lhe cabe, que nenhum de nós está autorizado a julgar quem quer que seja. A gente simplesmente deixa as consequências das escolhas com quem fez a escolha e a gente arca com as consequências das escolhas que nós fizemos. Isto é ser adulto. Se por acaso eu tive algum comportamento inadequado, algum comportamento desrespeitoso, algum comportamento que colocou de repente em risco a vida de alguém, a minha mesmo, eu assumo as consequências e vou fazer algo de bom com isso, porque assim eu consigo reparar. Enquanto eu fico só me arrependendo, enquanto eu fico me machucando num processo de culpa infinito, ou a longo prazo, não é? Enquanto eu fico expiando, porque às vezes a gente opta pela expiação. A expiação
não faz um bem para o outro. A expiação só me maltrata para que eu aprenda do pior jeito. E a partir do momento que eu resolvo reparar e fazer então algo bom com o que me aconteceu, algo bom para aquele a quem eu prejudiquei, ou quem sabe, se não é mais possível, algo bom para o mundo, para a humanidade, para a vida. Então com isso eu cresço e ganho força. E as coisas mudam, e o bem vem, e o bem se faz, e eu cresço e evoluo. Então, pessoal, vamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em nós mesmos, a confiança nessas forças maiores que regem a nossa vida. Deus, nosso Pai, Jesus, governador espiritual do nosso planeta, na certeza de que tudo tem o seu tempo e que nós vamos viver esse momento enquanto ele for necessário e que cada coisa que vai acontecer, que a gente consiga encontrar essas forças na certeza de que nunca estamos sós. Há uma multidão de benfeitores espirituais espalhados pelo nosso planeta nesse momento, amparando corações, orientando pesquisadores, estimulando, dando intuições para governantes para fazerem o melhor pelo seu povo. Se cada um de nós conseguisse fazer a nossa parte, fazer essa conexão com eles, escutá-los, estarmos em contato com as suas vibrações de amor, isso seria verdadeiramente uma grande mudança no rumo da nossa humanidade, no rumo das nossas vidas, que a gente consiga ter esses momentos de recolhimento, ter os nossos momentos de oração, perceber o amor à nossa volta, a presença divina ainda nos momentos de dor e aflição, compreender que isto faz parte, ainda é necessário. Nós estamos aqui e vamos estar enquanto for preciso. Nossos amados que se foram, que estão indo, estão amparados e nós vamos ficar um pouco mais. E em nome deles, vamos continuar fazendo o melhor das nossas vidas, oferecendo os nossos dias a eles. Que Jesus nos ampare, nos envolva nas suas melhores vibrações. Envolva todos aqueles que neste momento estão sofrendo. Envolva os trabalhadores da saúde, desde o pessoal da limpeza, o pessoal da enfermagem, os médicos, o pessoal que tem aplicado vacinas e que tem estado também muito cansado. Dai, Senhor, a todos eles muita força. E a nós, tende piedade, Senhor, das nossas limitações, das nossas dúvidas e nos dê forças. Muito obrigada.